O que vai acontecer agora? Um presidente que não defendeu o seu técnico num ato errado. O presidente poderia ter coberto, ter colocado por baixo do tapete a decisão errada do Renato. Poderia ter matado no peito? Não, eu deixei o Renato ir, era um compromisso familiar importante. Mas o presidente Alberto Guerra fez questão de dizer que não autorizou o Renato. O presidente falou a verdade. Não há como discordar do presidente. Falar a verdade é falar o correto, é o lado certo da história. O presidente abriu a caixa preta. Não tentou esconder o motivo ou esconder um problema. E aí a crise bate a porta. O que vai acontecer agora? Como vai ficar o clima? Ninguém autorizou o Renato ir para o Rio de Janeiro. E o presidente quis deixar claro isso. Do roupeiro ao CEO. Guerra disse: nós não autorizamos Renato ir para o Rio. O que vai acontecer agora? Um ruído de comunicação. Renato viajou para o Rio de Janeiro assim que terminou o Grenal. E é numa derrota, ainda mais num clássico, que a gente gosta de ouvir o treinador. Eu, como torcedor, queria muito ter ouvido o Renato. Quem foi no lugar dele foi o Alexandre Mendes. E aí eu fiquei com a sensação de que o Grêmio pensou que com a derrota o Renato poderia mudar de ideia. Porque parecia uma coletiva apressada, poucas perguntas, um vai e vem, vai falar agora, não vai falar agora. Vem Alexandre Mendes e fala dizendo das ideias do Renato. Não, porque o Renato gosta disso, porque o Renato pensou nisso, porque o Renato gosta assim. Não falou como, não, nós pensamos, nós achamos. Achei que o Alexandre Mendes, talvez, no momento de tensão, não foi tão feliz nas suas palavras, ao dizer que Renato queria assim, e não que eles queriam assim. Porque sim, o auxiliar faz parte de uma comissão técnica, mas isso é um problema secundário. A questão é o Renato ter ido para o Rio de Janeiro sem autorização do presidente Alberto Guerra. Quando o presidente acaba expondo isso, há uma chance de uma coisa acontecer. Renato não ficar no Grêmio. É possível? O que o Renato foi fazer no Rio de Janeiro? O que o Renato tem que fazer nas próximas horas? Vou falar tudo isso a partir de agora. Mas antes, eu tô aqui na Casa dos Esportes da Sorte, tá? Fiz a transmissão, 5, 6 horas de jornada, uma grande audiência. Muito obrigado, muito obrigado. Esse comentário sempre pós-jogo tem o patrocínio do Laboratório do Pé. Ó, Galdino! PP! Natan! Acordem! Acordem! Um time lento, um time cansado, um time desconcentrado. Reinaldo! Grando! Cara, o que foi o Grêmio, gente? O que foi o Grêmio? Tô usando a palmilha pra, né, ligar os caras, Então, assim, deixa eu só dar aqui o desconto. É desconto, tá? E aí nós vamos para as informações. Pode ser? Aqui, ó. Laboratório do Pé, especialista no caminhar. Ô, Jefferson, o proprietário do Laboratório do Pé que tá lá nos Estados Unidos atendendo atletas da NBA, de futebol americano. Tá aí ele, ó. Felizão aqui, ó. Aqui. Aí. Ei, garoto. Felizão com a clínica nos Estados Unidos, mas a clínica original, a primeira, é aqui em Porto Alegre. Sabe quem é cliente? O Marcelo Groy. Tá aí o Marcelo Groy. Curou a fascite plantar dele. Cara, se tu tem problema no pé, pra caminhar, tá com dor, a palmilha equilibra a tua pisada. Tá vindo o verão aí, vai caminhar na praia, fazer esporte. Ah, eu não caminho porque eu tenho dor no pé. A palmilha ajusta isso. Ela equilibra a tua pisada. Se tu pisa pro lado direito, pro lado esquerdo, ela vai equilibrar. Equilibrar, tá bom? 40% de desconto na avaliação se falar que veio do Careca. Eu vi o conteúdo do Careca. Toma 40% de desconto pra ti, tá bom? Laboratório do Pé. É isso aí, tá aí, 40% de desconto na avaliação, vai lá. Clínica em Porto Alegre, marca a consulta. Como é que eu marco, Léo? No Instagram. Chama no Instagram e já diz: eu vi o conteúdo do Léo, do Careca. 40% de desconto na avaliação. Gente, o Grêmio faz a gente perder a voz e também a paciência. A Natália, que era a nossa repórter na coletiva junto com o Gabriel, nessas coletivas a gente tem que pegar os detalhes. Sabe o que ela percebeu? Um presidente tenso e tremendo. De medo? Não, de nervoso, né? Quando a gente fica nervoso, quando a gente fica tenso, a gente dá uma tremida, tipo, tu vai servir água no copo aqui, ó, tu meio que treme, e foi assim, o presidente tremeu, tensão, nervosismo, mas o presidente teve coragem ao expor o problema. E quando ele vai e coloca o problema para todo mundo saber, ele mostra
um pensamento, uma ideia. Renato, tu não é mais unanimidade. Renato, talvez eu esteja pensando em não continuar contigo. E Renato também, ao não dar a coletiva, também pensa isso. Quer dizer, a não dar a coletiva, também não acho que o Renato tenha pensado nisso. Não, eu vou dar um sinal de que não quero continuar no Grêmio. O sinal do Renato é não respeitar a hierarquia. E aí ele dá o seguinte recado. Talvez eu não vou ficar no Grêmio também. Do Renato e do presidente Guerra. 2024 começa a se desenhar sem Renato. Ah, Léo, isso é um exagero. O que aconteceu não pode ser considerado normal. Me pareceu que até os últimos segundos antes do Alexandre Mendes entrar naquela sala, ainda havia uma esperança do Renato falar. Não, o Renato vai falar depois que perdeu, óbvio que vai falar, até porque nós não deixamos o Renato ir. Mas Renato foi. E Renato ir para o Rio de Janeiro, ele dá o seguinte recado. Talvez eu não vou continuar, então também não tem problema se eu não ficar, ou se eu ficar. E o presidente Guerra vai lá e coloca o problema. Ao colocar o problema, ele tem um argumento para não continuar com o Renato. Você está entendendo? Ao colocar o problema, ele tem um argumento de não continuar com o Renato. E por que ele precisa fazer isso? Porque Renato é maior que o presidente Alberto Guerra. E o presidente sabe disso. Renato é uma estátua, e eu uso esse termo para elogiar o Renato. O Renato é o maior ídolo da história do Grêmio. Isso ninguém tira. Não é uma derrota no Grenal, não é uma campanha ruim que tira isso do Renato. Demitir o Renato ou não querer o Renato é um peso gigante. Mas Alberto Guerra agora tem um argumento de talvez não continuar com o Renato. As cartas estão na mesa. Tanto o Renato indica que talvez não fique no Grêmio, por não pensar na consequência que tem em não respeitar o presidente. E o presidente Alberto Guerra indica isso ao expor o problema. Dessa vez eu não vou proteger o Renato, vou colocar o problema. E aí o presidente Alberto Guerra tem um argumento na mão. Eu não vou renovar com o Renato porque o Renato desrespeitou a gente, o Renato é difícil de fazer a gestão. Os argumentos estão na mesa. É crise? Bom, o Grêmio está em terceiro no Campeonato Brasileiro. O Grêmio está muito próximo de uma Libertadores da América. É muito bom para um time que está voltando da Série B. Só que a gente sempre quer mais. A gente sonhava com o título do Campeonato Brasileiro. Isso mexe com a gente. As cartas estão na mesa. Há argumentos para os dois lados. É o que o Renato quer, continuar no Grêmio? É o que o presidente Alberto Guerra quer? Tá tudo aí para você entender. O que vai acontecer? Antes, eu não tinha dúvida, Renato fica. Agora, não tenho mais. Gente, dá like e se inscreva no canal. Obrigado, tamo junto. Vamos, Grêmio. Nem analisei o time aqui. Um time lamentável, desconcentrado, jogadores fora de posição, jogadores que não entenderam o Grenal. Faltou indignação. O que sobra para o Soares? Soares não merece um minguinho de crítica dentro de campo. Soares joga muito e se dedica muito. Se os jogadores tivessem a mesma pegada do Soares, a raça, não estou falando futebol, a raça, o Grêmio ganharia o Grenal. O Inter foi melhor, mereceu, tecnicamente melhor, mas faltou raça. Faltou raça. O Grêmio entrou desligado, erros e erros, passe de 1 metro, cruzamentos errados, muita coisa errada. Mas aqui eu quis analisar o futuro, as coletivas. Obrigado, gente. Tamo junto. Dá like, é importante, tá? E se inscreva no canal. Valeu! Vamos, Grêmio!